Seja bem-vindo ao Especial Saúde. Hoje estamos no Salão Nobre da Reitoria da Universidade de Lisboa, onde vamos falar de modelos de financiamento dos medicamentos e do impacto na sustentabilidade dos sistemas de saúde. Alguém disse já que o desenvolvimento dos cuidados de saúde, tal como o conhecemos, não pode ser mantido. De facto, os dados não deixam dúvidas. O Ministério da Saúde terá no próximo ano 7.500 milhões de euros para gerir o SNS, o que representa um corte na ordem dos 270 milhões. À margem, receberá mais 500 milhões para pagar a fornecedores. Neste contexto, convém saber se há regras pensadas para os medicamentos e de que forma elas estão asseguradas para gerar mais ganhos e mais qualidade de vida para o doente. Por outro lado, será que o facto de termos um problema de financiamento na saúde tem impacto negativo no acesso e na equidade dos cidadãos aos fármacos mais inovadores? E como sobrevive a indústria farmacêutica neste contexto? Professor Augusto Mateus, medicamentos, financiamento, sustentabilidade e SNS. Isto à partida parece impossível de conciliar. É possível ou não? É, desde que nós levemos a sério a conversa fiada das reformas. Isto é, aquilo que é verdadeiramente a contenção de custos sustentável é aquela que é obtida por eficiência, não é aquela que é obtida por redução de custo. Nós temos de ser capazes de equilibrar aquilo que são as respostas que nos nossos Estados democráticos devemos dar à transformação da realidade. Eu vou ser claro. Nós temos realidades inteiramente novas do ponto de vista populacional. O principal valor produzido pelo século XX foi aumentar drasticamente o tempo de vida médio das pessoas. E, portanto, nós geramos uma nova necessidade em matéria de cuidados de saúde. Com financiamentos do século XX, nós não podemos ter sustentabilidade no século XXI. Portanto, nós temos que inovar drasticamente no modelo de financiamento. E não podemos condenar as pessoas que vão viver com bastante capacidade de poderem ter qualidade do seu ponto de vista de saúde, não as podemos condenar a arrastarem-se ao longo dos anos de vida que fomos capazes de criar. Portanto, primeiro modelo, acabar com o mito de que não é necessário fazer uma reforma global do financiamento da saúde e do medicamento. Segunda questão, o que nós temos que financiar com os impostos são os cuidados de saúde e não as instituições que prestam cuidados de saúde. Os impostos devem ser usados para dar valor à sociedade. Aliás, nós devíamos não parar para pensar, mas devíamos agir pensando e não agir de forma um pouco próxima do modelo da barata tonta, que é muito o que andamos a fazer em Portugal e na Europa. Devíamos pensar que há hoje evidência bastante forte de que, mesmo quando o que pretendemos é servir os interesses dos acionistas, nós vamos mais longe, e não devíamos pensar apenas assim numa sociedade democrática, nós vamos bastante mais longe quando introduzimos lógicas de valor partilhado. Isto é, uma empresa normal, uma instituição pública que presta cuidados de saúde, numa outra lógica sem fins lucrativos, essas realidades geram muito mais valor se são geridas numa lógica de valor partilhado. Isso é, se pensam no valor para aqueles que lá trabalham e também no valor para os territórios, para as regiões, para as sociedades, para as pessoas alargadamente. Vou pegar numa frase sua, modelo de barata tonta, Dr. Mendes Ribeiro. Temos, de facto, um modelo de barata tonta na política do medicamento em Portugal, ou temos tido? Pois, eu julgo que nós temos um problema de confiança entre os stakeholders do medicamento. Não conseguimos? Temos o regulador, temos os investigadores, temos os produtores, temos os distribuidores, temos os financiadores, temos o consumidor. Portanto, é um modelo de facto complexo porque envolve muito mais que em outras atividades realmente toda a complexidade da saúde. E para complicar um bocadinho o modelo, ainda temos a decisão, digamos, de consumo, é uma decisão que não pertence ao consumidor, é um prescritor. Aquilo que acontece, digamos, não acontece na maior parte dos mercados e acontece na saúde. E, portanto, o prescritor tem aqui um papel absolutamente preponderante. E, do ponto de vista administrativo, o Estado tem procurado agir sobre o prescritor, não é? Portanto, esta tendência dos guidelines, etc., é um bocadinho para forçar o prescritor a ter um caminho mais controlado, mas também tem, de uma forma administrativa, exercido
digamos, a sua autoridade na fixação de preços, no processo administrativo de novas entradas de medicamentos no mercado, etc. E, portanto, eu acho que a primeira coisa fundamental é criar uma relação de confiança entre os vários stakeholders de médio prazo e de criar, de facto, as condições para um diálogo muito intenso entre todos, porque é fundamental que Portugal tenha medicamentos de inovação. Mas essa falta de confiança foi gerada por quê? Por falta de definições políticas relativamente a uma política de medicamento? Nós em Portugal temos este problema destes ciclos permanentes, quer dizer, nós estamos neste momento a viver esta situação complexa e, de facto, é curioso, aqueles que nos ajudaram a levar a esta situação, por exemplo, são todos os dias os primeiros a criticar as medidas necessárias para tirar Portugal desta situação. Podemos ter diversas estratégias, mas falta aqui um certo consenso alargado para olharmos para as soluções e não continuarmos a combater-nos, a dar tiros sobre o passado. Eu, no caso do medicamento, portanto, muito especificamente, entendo que há um longo caminho ainda a trilhar, por exemplo, na partilha do benchmarking internacional. Eu lembro há uns tempos, quando me debrucei mais sobre o tema do medicamento hospitalar, de verificar que na Europa, aquela Europa para a qual os países estão a procurar convergir, nós tínhamos preços muito diferentes, ou custo por unidade muito diferente nos vários mercados. Inclusivamente, não se compreendia como é que em Portugal, tendo inclusivamente produção, e a unidade, digamos, produtiva é mais barata em Portugal, como é que nós tínhamos custo de venda superior. E, portanto, partilhar benchmarking, criar condições de partilhar, digamos, o custo da inovação entre produtores e financiadores é, quanto a mim, o caminho mais seguro para estabelecer uma relação de confiança de longo prazo. Doutora Adalberto Campos Fernandes, acha que se perdeu, de facto, o peso do valor terapêutico do medicamento, perdeu-se em detrimento do peso económico que o Estado pode ganhar com ele, ou não? Não é uma pergunta de resposta fácil. Eu, pegando naquilo que o professor Augusto Mateus há pouco referiu, há aqui um aspecto muito interessante na área do medicamento, é que nós temos nos preocupado muito com o bilhete de entrada, mas não cuidamos do bilhete de permanência. E, portanto, o foco é todo sobre o garrote, ou digamos, aquele instrumento de bloqueio de entrada, ou gatekeeping à entrada, e depois não entra o que não presta, mas também não entra o que é bom. E depois não cuidamos de saber aquilo que está, os custos da permanência. Não há, de facto, uma ponderação de valor de natureza estratégica e há muito uma atitude relativamente impulsiva relativamente à abordagem do setor. Foi dito aqui de que, em termos de contingência orçamental, que de certa maneira era perceptível que se o doente está em hemorragia aguda, se faça um tamponamento da hemorragia. Mas nós não podemos estar a tamponar um foco hemorrágico durante muito tempo, porque o risco de gangrena emerge. E, portanto, o que demorou muito tempo, do meu ponto de vista, foi passar da fase do tamponamento para a reconstrução do vaso que sangrava. E eu creio que nós estamos perante uma fatalidade que, do ponto de vista estratégico, é muito, muito complicada, que é perdemos a oportunidade de, em 2011 e em 2012, termos feito aquilo que devíamos ter feito, que era tamponar a hemorragia, mas começar de imediato a fazer a reconstrução do vaso. E, neste momento, será mais difícil que nós abramos as janelas para aquilo que é a inovação transformacional em detrimento de uma inovação incremental, para aquilo que é o estabelecimento de um clima de confiança entre os atores e as políticas públicas. Eu percebo que a Apifarma, as associações socioprofissionais, os cidadãos, têm cada vez menos confiança nos governos. Então, valerá a pena pensar que a saída do fundo exige uma leitura diferente e uma atitude diferente na área da saúde. Professor Gouveia Pinto, há medicamento inovador ou não para estancar a hemorragia ou não? Eu acho que nós devemos pensar no sistema como um todo. Faz-me um pouco impressão cortar isto, fazer o salami slicing, não é? Corte de salame. Bom, há aqui algumas questões. Mas é isso que tem sido feito, não é? É isso que tem sido feito e mal feito. Por exemplo, o professor Augusto Mateus há bocadinho preferiu que o que é importante é analisar as intervenções e não analisar as instituições. Eu faço notar que uma coisa não é independente da outra. Isto é, não é indiferente uma intervenção quando temos cuidados de saúde integrados de uma intervenção quando temos os hospitais por um lado e os centros de saúde por outro. Mesmo uma simples radiografia é diferente se tivermos a radiografia no centro de saúde ou tivermos a radiografia apenas no hospital. Portanto, as duas coisas são integradas e essa abordagem holística mais completa do sistema tem-nos faltado.
A mesma coisa com a avaliação económica. A avaliação económica está enfiada a um canto na questão dos medicamentos. A avaliação económica é muito mais do que isso. É a base? Será a base? Eu estou convencido que sim. Portanto, porque não só abrange os medicamentos, como os dispositivos e meios complementares de diagnóstico, como as próprias intervenções. As intervenções cirúrgicas, se forem ler a revista da EUNETA sobre as avaliações prioritárias, grande parte delas são intervenções cirúrgicas. E, portanto, e também aspectos institucionais. Portanto, estas coisas são muito mais complexas do que inicialmente se pode pensar. E o pior que se pode fazer. Foi focado que a ênfase na avaliação económica deve passar da avaliação prévia para a avaliação ex post. Eu estou, de certo modo, de acordo com isso. Agora, eu chamo a atenção para uma coisa. A avaliação prévia é uma condição necessária, absolutamente necessária, para que a avaliação a posteriori seja possível. Porque sem avaliação prévia não há avaliação rigorosa ex posteriori. Dr. Almeida Lopes, avaliação parece que temos em Portugal, parece que até funciona bem, mas o problema está no resto do montante, não é? Porque depois as coisas não funcionam, há medicamentos num lado e não há no outro, há falta de equidade, há falta de acessibilidade. O que é que se passa de facto? A questão não estará tanto na avaliação, que como vemos é de facto state of the art. O problema é que depois o que é que fazemos com essa avaliação económica, não é? Portanto, se eu fizer a avaliação económica e daí não tirar qualquer proveito e não tomar qualquer decisão política e não pôr o medicamento ou a tecnologia à disposição daqueles que dela precisam, a avaliação económica não passou de um exercício académico, por muito interessante que tenha sido. Esse parece-me que é um aspecto fundamental. É o drama, não é? É o drama e obviamente, deriva, como já referimos, é um dos problemas da falta de financiamento ou de um subfinanciamento crónico em termos daquilo que nós temos tido no Ministério da Saúde, no Orçamento da Saúde em Portugal. Tem a palavra o doente sobre esta questão que também é problemática, Luís Mendão. Como é que é? De facto, sentem isso na pele, no dia-a-dia? A minha área, o tratamento é extremamente eficaz. As pessoas precisam de tomar regularmente o tratamento durante entre 30 a 50 anos e alguns meses. Eu já vou em quase 20. Um grande hospital, um grande centro hospitalar de Lisboa, durante todo o mês de setembro, dispensou medicamentos para pessoas que, na sua maioria, trabalham e que são economicamente desfavorecidos para 2 dias, para 3 dias, para uma semana. Isto torna impossível a manutenção naquilo que todos os economistas da saúde são unânimes em dizer. E, portanto, isto é uma forma de criar barreiras ao acesso que são verdadeiramente insuportáveis nesta situação. E, portanto, nós vamos ter redução de custos no fim do ano, porque os doentes deixam de levantar a medicação, mas acaba por ser mais caro. E isto é diferente de hospital para hospital, claro. A lei dos compromissos parte de hospitais com situações económicas muito diferentes, etc. Portanto, aí também no modelo de financiamento, penso que para determinadas situações devíamos ter um modelo de financiamento diferente, mas podemos depois irei discutir sobre isso. Mas, reparem, portanto, equidade dentro do Estado-nação, se quisermos assim, mas equidade na Europa. E qual é a prioridade que a União Europeia, portanto, eu sou um defensor da Europa, sempre fui, sou enviesado nessa questão, mas acho que há uma parte do debate que tem que ser feito lá e ganho lá. Sr. Augusto Mateus, esta questão que o Luís Mendão aqui nos deixou, de facto, do acesso não ser coordenado, digamos assim, acaba por trazer mais gastos, se calhar, para o próprio sistema. É absolutamente decisiva, insisto. Nós temos que construir um sistema de saúde que tenha no seu centro, como espinha dorsal, o nosso SNS. Convém não confundir o SNS com um sistema integrado de saúde. Portanto, esse é o nosso primeiro problema. Temos enorme desperdício, temos enormes... Há num sistema de saúde, por exemplo, logística de proximidade, que deve ser gerido por especialistas dessa matéria e não por quem sabe de saúde. Um conjunto de coisas na saúde em que nós podemos introduzir um conjunto de conquistas que produzimos na orientação empresarial, na tecnologia, na experimentação, num conjunto de outras realidades. É imperdoável que existam países onde não se use, digamos, na era digital, um conjunto de tecnologias sem papel na saúde, por exemplo. E, portanto, eu não quero mais formalismos.
Eu não quero coisas, já está, e depois fica tudo mal. O que eu quero é construir um sistema de saúde em Portugal em que, obviamente, nós tenhamos modelos de financiamento, para usar o inglês, de pay as you go. Nós não podemos ter a saúde financiada apenas quando temos dor ou quando temos doença. Nós temos que... Porquê? Por uma razão facílima de compreender, que é, nós temos problemas de confiança, nós temos problemas de estabilidade e temos, sobretudo, um problema de risco. As políticas para a inovação, as políticas para o desenvolvimento da humanidade, são as políticas que dão segurança à humanidade para tomar risco. Ora, nós estamos a destruir tudo isso nesta lógica europeia da pseudo-eliminação do risco no papel antes das coisas acontecerem, mas de uma cada vez maior precipitação de decisão pública, de uma cada vez maior alteração das regras do jogo, que obviamente faz uma coisa terrível, que é quando o mundo se tornou global, nós criámos governos e sociedades na Europa, particularmente, onde o horizonte da decisão económica é ao mês, para não dizer ao dia a dia ou à hora. Deixa-me trazer para aqui, para a discussão, Dr. Almeida Lopes, com esta história do risco, de facto, e juntando aqui o acordo que foi conseguido recentemente entre o Governo e a Apifarma. Este acordo é um risco também, ou há aqui alguma segurança relativamente a todo este processo da política do medicamento? Bom, nos tempos que correm, falar em segurança não me parece provavelmente o termo mais adequado. Em termos de acordo, claro que nos parece que o acordo foi positivo, obviamente. Se não achássemos que ele era positivo, não o teríamos assinado. É evidente que temos a noção que quer as empresas, quer todos nós, ao fim e ao cabo, corremos riscos. Mas penso que a Marina estava-se talvez a referir ao risco, à partilha de risco quando estamos a falar de inovação. E esse é um aspecto que obviamente tem também a ver com a evolução da tecnologia e que implica, da parte dos poderes públicos, uma determinada flexibilização, que efetivamente já foi conseguida em alguns países, mas que em Portugal ainda não vimos. E que talvez pudesse fazer parte deste repensar de todo o sistema, que, como digo, tem algumas dezenas de anos, que provavelmente precisava de ser revisitado, estudado. E estamos todos de acordo, pelos vistos. Nós estamos todos de acordo, mas só falta dar o primeiro passo. Uns mais, outros menos, está bem, Dr. Mendes Ribeiro. Já aí vou. Dr. Mendes Ribeiro, onde é que é o mais e o menos em todo este processo? Pois, há de facto muitas soluções alternativas. Eu, de qualquer forma, gostava de destacar que em Portugal seguimos um modelo, digamos, próximo do Serviço Nacional de Saúde inglês. Não temos evoluído à medida que esse sistema tem evoluído, ficámos de facto um bocadinho parados. A Europa, como se falou aqui, está a querer dar alguns passos mais no sentido da convergência de políticas, de equidade no acesso, solidariedade no financiamento. Portanto, há de facto alguns temas. A tal diretiva transfronteiriça permitia criar o espaço de circulação para o doente a nível europeu está um bocadinho, digamos, adormecida e, portanto, de facto, em momento de crise financeira, todas estas coisas param um pouco. A questão, por exemplo, o Dr. Almeida Lopes estava a levantar assinou um acordo com este Governo. Será que o próximo Governo vai respeitar este acordo? Será que outro Governo respeita os compromissos que são assumidos? Portanto, nós temos que criar um clima de confiança em que tenhamos políticas contínuas, porque sem nós fazermos nada, de facto, a evolução natural é que tenhamos menos gente a contribuir para o sistema e tenhamos mais gente a usufruir do sistema. Portanto, temos que ser muito eficientes na administração e na gestão da nossa despesa, temos que ser muito mais rápidos a ganhar todas as oportunidades de eficiência na gestão do sistema. Portanto, no processo de aprovação da entrada no mercado, obviamente que se há um medicamento que aparece inovador, que demonstra, do ponto de vista da avaliação, que tem melhor eficácia terapêutica, tem um custo de facto adequado, porque é que ele não entra mais rápido? É de facto uma questão. Ele é avaliado e é avaliado positivamente, mas certo? depois não entra. Não, mas aí, por exemplo, o que é que faz a Agência Europeia, o que é que faz
Quer dizer, há aqui uma cadeia Nós de esquecemos, instituições. Ok. Por exemplo, recentemente houve alguma inovação nas terapias, nas terapêuticas retrovirais. Os doentes, por exemplo, tomavam 3 comprimidos ou 2 comprimidos, tomam 1 comprimido por dia. Pronto, o preço baixou. Vamos agora passar a uma fase em que, por exemplo, vamos alargar a prescrição desse antivírico de uma forma preventiva. As pessoas têm comportamentos de risco. Portanto, vamos acontecer, criar, sim. na perspectiva da promoção da saúde e de prevenir a doença, vamos alargar bastante o custo com essa terapêutica. Mas não é uma mais-valia? É uma mais-valia de longo prazo, mas a verdade é que nós No estamos imediato. com dificuldades em Portugal, mas estamos a conseguir fazer isso. De facto, não há doentes que pode haver esses temas. Doutor, deixa eu ouvir o doente, porque o doente aqui é importante, não é? Quer dizer, eu já sei que... Repare, não, isto foi uma discussão muito recente Já lhe dou a palavra, doutor. como é que o Infarmed ia avaliar os diferentes processos que entram. E a FDA e a EMA têm, quando pressupõem, e o racional é de que é verdadeiramente revolucionário ou que vai mudar o panorama, processos acelerados de análise dos dados, para comprovar ou não aquilo que é reclamado. E em Portugal parece que se escolheu coisa de todos os processos serem iguais perante os prazos de análise. Mas nós em Portugal temos um segundo problema, ou seja, por exemplo, outra área onde, na minha área também, eu tenho uma chamada Unmet Medical Need, porque tenho hepatite C que não tem, com o tratamento atual não funciona, porque experimentámos, e está uma revolução nos tratamentos. Mas aí põe-se de novo a questão, e portanto em Portugal isso tem estado bloqueado, criando a situação de não equidade, isto é, há centros hospitalares que decidem Uma coisa e outros outra. levá-las à UES e elas outros chegam não. ao Infarmed, noutros sítios não se põem. Mas existe uma questão que também eu acho que Portugal é um país mais pobre que muitos países europeus, realmente mais pobre, que é, em determinadas circunstâncias, eu sei que comprando um Mercedes novo tenho um melhor produto que se comprar um Austin em segunda mão. Mas eu posso, nas minhas circunstâncias, só poder comprar o Austin. Portanto, também há um problema de affordability em países diferentes, em que criamos um mercado único, que não é, porque temos que pagar a nível europeu, não é possível de manter. Professora Gouveia Pinto, eu junto esta questão e juntava também a questão da avaliação e aos organismos que estão à margem e que depois impossibilitam que as coisas funcionem. Comissão Nacional de Farmácia Terapêutica, comissões hospitalares, etc, etc. ia aí, mas não ia nomear as instituições. Eu gostaria de chamar aqui a atenção para uma coisa que foi falada em relação aos cuidados transfronteiriços e à possibilidade. O diploma da União Europeia que regula isso exige, portanto, diz que, de facto, o estado de origem do doente, o serviço de saúde do estado de origem do doente deve financiar a prestação de cuidados no outro país, desde que esses cuidados tenham sido avaliados economicamente. Ou seja, se o doente tiver uma cobertura por um sistema, por um seguro privado, pode ir fazer turismo médico, não é? Turismo e tratar-se noutro país. Se for o sistema oficial do país, já não deixa. aconteceu no Algarve, no Hospital de Barlavento, em que houve uma inglesa que no Reino Unido não era tratada, veio para Portugal para ser tratada no Algarve. Às tantas, aquilo, no hospital fizeram os melhores cuidados possíveis, portanto, trataram tudo e não sei o quê. Ela foi tratada, custou à volta de 2 milhões de euros, e depois, quando apresentaram a conta ao Serviço Nacional de Saúde inglês, disseram que não pagavam porque os cuidados não tinham sido avaliados economicamente. Ora bem, também por essa razão, Sim. a questão da avaliação económica é importante. E isso, portanto, marca uma questão que, do meu ponto de vista, é cada vez mais decisiva em termos da harmonização dos sistemas de saúde. Os sistemas de saúde vão ser harmonizados porque cada vez mais haverá tendência para que as tecnologias utilizadas de base, não estou a falar de coisas acessórias, de base sejam as mesmas. E isso vem do esforço da EUNETA e da articulação que cada vez mais está a existir entre a EUNETA e a EMA. Ok. E, portanto, aí vai haver coisas. Só um pequeno ponto adicional.
Portugal foi, juntamente com a Finlândia, foram os primeiros países na Europa a terem orientações metodológicas para avaliação económica dos medicamentos oficiais. Portanto, somos anteriores ao NICE, somos anteriores aos holandeses, aos suecos, a todos os outros. Doutora Adalberto, estamos no 5º no ranking da avaliação. Fomos primeiro que mais os finlandeses, mas não funcionamos. O que é que se passa? De facto, o senhor é administrador. Como estamos a falar de Eu saúde... queria juntar aqui uma questão. Os administradores hospitalares têm dificuldade de lutar e de reagir a todos estes impedimentos? Efetivamente, de nós estarmos a olhar para o lado da compressão e não estarmos a olhar para o lado do desenvolvimento e da racionalidade, é evidente. 2 notas. Há em Portugal uma série de mitos na saúde que nós recorrentemente debatemos, muitos de nós, em vários fóruns. Um dos mitos é que é possível democratizar o acesso a cuidados de saúde e reduzir as desigualdades e alinhar a qualidade dos cuidados com a média europeia sem aumentar a despesa. Esse é um mito que não corresponde toda à verdade e não resiste a uma análise técnica da verdade. Segundo ponto, o que os governos fazem, eu diria muitas vezes cinicamente, é, através de uma compressão orçamental, transferir despesa diretamente para as famílias ou para terceiras entidades. Mas se o querem fazer, têm que politicamente dizer que o querem fazer, porque estamos a falar de escolhas, como aqui foi referido, e de qualidade de escolhas. O problema é que nós, no domínio das políticas públicas, não conseguimos perceber quais são as escolhas. Trabalhamos muito na parte conceptual doutrinária, muitas vezes política, até ideológica, mas depois, quando saltamos daí para a camada seguinte, que é perceber qual é o perímetro de escolhas, temos dificuldade em saber se escolhemos de determinada maneira ou de outra. Vamos ser, eu não quero fazer aqui, há pouco falávamos no intervalo sobre o Dr. Medina Carreira e sobre o seu tendencial pessimismo. Eu não quero fazer aqui de Medina Carreira. Mas quero-vos dizer o seguinte, nós hoje no setor da saúde não estamos bem. A restrição orçamental não conduziu a bons resultados. Temos um problema de acesso em quantidade, temos um problema de acesso em qualidade, temos um problema que, do ponto de vista ético e moral, é inaceitável, que é a desigual maneira como alguns hospitais e algumas regiões lidam com os doentes. E temos um problema nos indicadores que começam a emergir. Se dizer isto é dizer que é uma crítica, ou que estamos a ser pessimistas, ou que estamos a desconsiderar o esforço que foi feito por aqueles que têm tido a responsabilidade da condução política, não é. Agora, a melhor maneira que nós, todos os que têm responsabilidade, poderem fazer melhor é ouvirem o chão, é pôr o ouvido no chão e perceber quais são os problemas. Nós, 2 anos depois, e cerca de 700, 800 mil milhões de retenção ao nível dos custos com os medicamentos e de restrição nos custos com o pessoal, nós não estamos melhor, porque a dinâmica da dívida, da criação de dívida não melhorou, o parqueamento de dívida nos hospitais não melhorou, e, efetivamente, aquilo que é dito depois no dia-a-dia, a dificuldade de pagar, de comprar, o distribuir medicamentos 2 em 2 dias, é uma realidade. Se alguém podia ter feito melhor em condições alternativas, não sei. Isto não invalida que nós não tenhamos a lucidez de dizer que, provavelmente, este grande incêndio com que estávamos confrontados, como eu tenho dito agora, com algum sentido de ironia, estes 700 milhões que o medicamento deu podem ter sido um copo de água que se esfuma. Deixa-me só, eu gostava só de acrescentar um ponto relativamente ao que disse, que de resto, na maioria estou de acordo, que é, para além disso tudo, agravamos as dívidas. E ao agravarmos as dívidas, criamos a insustentabilidade nos próprios agentes económicos, contudo, o que obviamente tem de reflexo no tecido económico do país. Também dizer aqui que o Dr. Augusto Mateus queria falar sobre isso. E eu colocava a questão, chega isto que foi feito ou é insuficiente ainda? Nós precisamos de fazer o quê? Eu vou dar só 2 exemplos que são as minhas grandes preocupações de aplicação à saúde. Primeiro, a reforma deve organizar aquilo que é a prestação de cuidados de saúde normais e a prestação de cuidados de saúde excepcionais. Isto é, refiro-me, digamos, a tudo o que é saúde básica, a tudo o que são os cuidados de saúde, os sistemas de saúde que têm a ver com o dia-a-dia das pessoas, e depois cuidados paliativos, cuidados continuados. O que é excepcional? Ambiente hospitalar, questões relacionadas... Isto tem que estar integrado, isto tem que funcionar globalmente. Depois, vamos avaliar e vamos tomar decisões sobre quê? Sobre a cadeia de valor da saúde ou sobre cada fração dessa cadeia de valor? Nós não podemos ter sistemas em que eu não saiba precisamente as consequências do que estou a fazer. E basicamente é assim, uma avaliação custo-benefício apenas diz que eu não vou produzir mais custos que benefícios. Não diz que eu deva fazer aquilo. Eu tenho que tomar opções, eu tenho que tomar decisões que promovam a eficiência global de um sistema, que deem liberdade aos cidadãos e aos governos para poderem atuar em conjunto com os prestadores
de cuidados e com a indústria farmacêutica para ter um sistema que seja sustentável. Este é o caminho que nós temos que prosseguir, respeitando uns aos outros e introduzindo do lado da política pública estabilidade, regras. Confiança e estabilidade Não foram o duas das palavras o que ministro aqui se todas ouviram as mais. semanas, todos os meses, a ser protagonista de mudança de papéis. Regras para durar no médio prazo, para que os agentes económicos possam tomar decisões com risco equilibrado em relação ao investimento que vão fazer. E reformas dos modelos que nos trouxeram até aqui, mas que já não servem para o nosso futuro. Isto Muito é obrigada. absolutamente decisivo. Muito obrigada. E ficamos hoje por aqui. Mas já sabes, estamos na sua companhia para a semana. Até lá.